Olá, queridos, tudo bom com vocês? Aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica, e é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema relevante e que fora prometido no último vídeo que gravamos para o canal. No último vídeo nós falamos sobre a questão do DPVAT, e sua razão, ou seja, trata-se de um seguro obrigatório que todos os motoristas têm de pagar, e nós explicamos assim dentro de uma perspectiva mais jurídica, da questão da responsabilidade civil, que o fato de termos um veículo, já demanda de nós uma atenção redobrada em relação a eventuais, digamos, consequências do ato, pelo ato de dirigir, que naturalmente é perigoso, porque o carro, o caminhão, o ônibus, enfim, qualquer veículo automotor em nossas mãos consiste, numa possibilidade iminente de dano, é uma arma em potencial, a depender de quem o tem em mãos, de quem tem a sua direção. Então é dentro dessa perspectiva que a gente abordou o DPVAT. E hoje, no tópico Trânsito 2, nós vamos falar da famigerada Lei Seca. Mas antes eu queria colocar para vocês alguns parâmetros importantes, porque como advogada eu não posso jogar uma matéria sem tentar explicar uma base jurídica, compartilhar com vocês uma compreensão mais clara sobre essa questão dos crimes de trânsito ou das infrações administrativas de trânsito, ou de ambas, que em muitos casos elas são cumuladas, e a gente vai tentar fazer isso agora. Então, o que eu queria compartilhar com vocês inicialmente é que todo esse assunto, eu estou tirando da apostila do curso de reciclagem que eu fiz agora em dezembro de 2023, ou seja, é um material atualizado, recente, e que eu mesma usei como fonte de estudo para a prova de reciclagem que fiz junto ao Detran e que logrei aprovação, Então eu continuo dirigindo, fico feliz por isso, porque uma coisa que eu gostaria também de salientar é que o nosso veículo ele é abençoado e deve ser assim considerado por nós, porque ele nos facilita o ir e vir, e nem sempre foi assim, nós devemos sempre pensar na história, da humanidade, que lá atrás as pessoas andavam a pé, depois através de carroças, enfim, hoje nós temos o nosso veículo e temos que tentar nos acercar das regras de trânsito para que não soframos de um problema e também não causemos problemas aos nossos semelhantes. E dentro mesmo dessa realidade de hoje, tem muita gente que não tem carro e gostaria de ter, enfim, não tem o seu próprio meio de locomoção, que pode até ser uma moto, enfim, ou qualquer outro. O que importa aqui é ressaltar que nós devemos, assim, dar a devida importância ao fato de termos a capacidade financeira de termos um carro, o que nos demanda também outras capacidades, ou seja, a capacidade de obedecer os regramentos, de compreendê-los. Vou dar um exemplo aqui rápido com relação a isso. Tem muita gente que só passou a usar cinto de segurança porque passou a ser considerado uma penalidade, digamos assim, que o seu descumprimento passou a gerar uma penalidade de multa. Tinha muita gente que ignorava o fato de que o cinto de segurança ele faz parte das normas de segurança daqueles que estão dentro do veículo, inclusive os do banco de trás. Então, o fato de o carro vir de fábrica com cinto de segurança tem uma razão maior. E a gente tem que compreender que nenhuma peça do carro, nada ali está ao acaso. Claro, tem os acessórios que são escolhidos, que são plus, são, digamos assim, voluptuosos, ou são benfeitorias que vão além, mas no regramento básico, aquela composição mínima é de utilidade imprescindível. E assim, nessa visão, a gente vai tocar compartilhar o nosso assunto. Então, gente, olha só, eu vou abordar o tópico a partir do tópico sanções e defesa. E o código diz para nós de cara, a apostila, que quando a gente fala em crimes ou infrações administrativas de trânsito, não é só o código brasileiro de trânsito que tem a prerrogativa de nos atribuir, de, através do princípio da legalidade, estabelecer quais são os delitos ou as normas que deverão ser cumpridas, ou que se tornará delito a partir de uma norma descumprida.
Também o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e também resoluções complementares, né, que o poder público possa emitir, editar, através, claro, do ministério correspondente. Então, gente, é importante que nós saibamos disso, porque vamos imaginar que amanhã sai uma resolução que determine isso ou aquilo. E a gente tem que entender que ela não pode não fazer parte do Código, claro, brasileiro de trânsito, mas nem por isso nós devemos, né, descumpri-la. Então, vamos começar então tratando das penalidades, e inicialmente as administrativas. E eu vou ler para vocês aqui o rol que essa apostila traz. Por exemplo, o motorista ele pode sofrer uma advertência por escrito, ou seja, o guarda de trânsito, né, aquele agente de trânsito que está lá e no momento da infração pode dar essa advertência por escrito. É pouco usada, mas está prevista como tal. Pode haver apreensão do veículo, pode haver a cassação da carteira, né, da CNH, a suspensão ou a proibição do direito de obter, né, a CNH ou aquela outra autorização provisória, a cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem e, por fim, a multa. Todas estas são encaradas como ainda infrações administrativas, de índole administrativa, ou seja, elas não têm repercussão penal, certo? Aí dentro dessa percepção ainda, gente, ele diz o seguinte, que a suspensão do direito de dirigir, normalmente, quando ela é uma pena atribuída, né, a quem comete uma infração considerada como grave ou gravíssima, ela pode durar pelo prazo de 2 meses, e se a pessoa nesses 2 meses cometer outra infração idêntica, ela diz que os prazos de suspensão serão de 8 a 2 anos, 8 meses a 2 anos, ou seja, a pessoa pode ter acrescido mais 8 meses, aqueles 12 inicialmente, né, estabelecidos, até 2 anos, ou seja, ou o dobro, né, 12 mais 12. Então, gente, ainda dentro dessa visão, a natureza da infração, né, pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Eu estou aqui na sequência para a gente tentar trazer essa matéria de maneira mais didática possível. E cada uma delas, ainda dentro desse âmbito de só ser infração administrativa, vai corresponder à perda de um ponto na carteira, de determinados pontos na carteira, e ao pagamento de X valor de multa. Então vamos lá, passo a passo. Uma infração leve, que eu vou dar um exemplo agora para vocês rapidamente, para vocês terem noção, que são várias infrações aqui, mas eu acho importante trabalhar já com essa noção. Olha, eu estou aqui diante das médias e já estamos chegando na leve. Só um minutinho, gente, que eu quero fazer isso com vocês dentro realmente da percepção atual daquilo que o Detran considera, né, aliás, Código Brasileiro de Trânsito. Ó, leve. Exemplo, dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança. Estacionar o veículo afastado do meio-fio de 50 centímetros a 1 metro. Enfim, e algumas outras aqui, tá? Usar buzina em horário indevido, isso tudo é infração leve. E por que eu estou dizendo isso? Porque a apostila diz que na leve você perde de cara 3 pontos na carteira. E o valor da multa é de R$ 88,38. Depois tem a infração que é considerada como média. 4 pontos na carteira, R$ 130,16. Depois a de natureza grave, 5 pontos na carteira e R$ 195. E por fim a de natureza gravíssima, que é de R$ 293,47. E ainda há, gente, o fator de multiplicação. Muita gente não entende que é isso, e eu também não entendia até que eu ganhei uma multa com fator de multiplicação. Então, olha só, quais seriam esses fatores? Aí a apostila diz para nós assim: o fator agravante multiplica o valor da multa gravíssima em 2, 3, 5 e 10 ou mais vezes. Vejamos alguns exemplos. Então, notem, o fator de multiplicação só vai incidir nas infrações de natureza gravíssimas. E já eu vou dar a vocês, compartilhar com vocês alguns exemplos, né? Que são, por exemplo,
Dirigir veículo ou integrar a direção a pessoa sem possuir carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Outra, dirigir veículo ou entregar a direção a pessoa com validade de carteira nacional, né, de habilitação vencida há mais de 30 dias. Permitir que pessoa nas condições referidas acima tome posse de veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Olha só, tem gente que pensa que isso aí é algo irrelevante. Fator de multiplicação das multas atribuídas. Dirigir segurando ou manuseando um telefone celular. Então, gente, olha só. Olha aí, vamos agora voltar com a noção de fator multiplicador. Multiplica aquele valor alto, que é o de 293,47, atribuído às infrações gravíssimas, por 2, quando dirigir com CNH ou autorização de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Multiplica por 3, dirigir sem possuir CNH, autorização ou similar. Transitar sobre calçadas, ciclovias ou passarelas. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Deixar de prestar socorro ou providenciá-lo. Desculpem. Aí são essas 3, né? Agora multiplica por 5 o valor. Deixar de prestar socorro ou providenciá-lo. Deixar de sinalizar obstáculos que comprometam a segurança. Certo? Agora, gente, multiplica por 10. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Segura aí essa mensagem, que já a gente vai entrar na lei seca. Promover ou participar na via pública de competição sem autorização e disputar corrida, certo? E agora multiplica por 60 vezes. Na primeira vez e 120 em caso de reincidência, né? Em 12 meses, ou seja, no mesmo ano. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão de trânsito. Gente, esse assunto ligado, né, a sanções e penalidades é um assunto muito vasto. Então eu não vou ter aqui a pretensão de esgotar esse assunto com vocês, mas como eu prometi, eu vou falar agora sobre a incidência da lei seca. O que seria, no caso, né, a chamada famigerada, né, multa pela lei seca, se seria crime, se seria infração administrativa. E a gente vai entrar então agora na parte que trata dos crimes, tá? E cuja natureza é gravíssima, né, diante do Código Brasileiro de Trânsito. Então, qual seria esse primeiro aspecto, né, ligado ao crime, né, de dirigir com a capacidade, né, diminuída por alguma substância que tire do condutor, né, a plena percepção do ato de dirigir. Aí nós vamos aqui, já estou me encaminhando para ler com vocês, né, o dispositivo. Só um minutinho, me aguardem, porque eu quero ler ipsiliter, ou seja, tal qual previsto aqui na apostila, para não restar qualquer fonte de engano. Ele diz assim para nós, olha, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determine a dependência. Notem, gente, essa é a regra base, tá? E aí, notem, quando há essa ingestão dessa substância, seja alcoólica ou seja provocada por alguma outra substância que gere essa diminuição, né, de capacidade psicomotora ou a capacidade psicomotora alterada, isso pode ensejar a ocorrência de um crime que terá pena, será punido com pena de detenção ou reclusão. Isso aí é um aspecto, certo? Na esfera criminal. Se resultar, por exemplo, em homicídio, se resultar em lesão corporal. E há também o simples fato de você ser pego na lei seca e fazer o exame, né, do bafômetro
ou recusar-se a fazê-lo, que no caso a recusa vai equivaler exatamente a você tê-lo feito. Aí, gente, é que entra, digamos assim, o ponto mais relevante da nossa discussão. Eu estou olhando aqui o celular, por quê? Porque eu printei uma foto de uma pesquisa que eu fiz, justamente no sentido do que seria essa, digamos assim, substância psicoativa, né, que alteraria, né, a consciência do motorista. Só um minutinho que eu tô aqui captando na tela, tá? E eu já vou ler com vocês, porque eu acho importante a gente ter essa noção, tá? Então, notem, você fazendo o teste ou não, não importa, você é de cara, vai ter, claro, o direito de recurso, sim, mas já você vai ser multado em 10 vezes o valor daquela multa de R$ 293, que é a multa para atribuindo a infrações gravíssimas. Você de cara perde 7 pontos na carteira e você, além disso, de cara, né, toma uma suspensão no direito de dirigir de 12 meses. Sendo certo que se você, nesses 12 meses de suspensão, reiterar a conduta, você ainda fica sujeito a perder mais 8 meses ou, no máximo, 12 meses. Ou seja, você pode ficar sem o direito de dirigir por 24 meses, que é um total de 2 anos. Ou seja, isso afeta demais o direito de ir e vir, né, para quem está acostumado, né, a dirigir. E aí, gente, é que vem a grande pergunta, né? Dentro de uma visão mais ampla, que é a de planejar a própria vida, de planejar o dia a dia. E eu tô abrindo esse parênteses, tá? Daqui a pouco a gente vai finalizar com essa parte relevante, no sentido do que seriam as substâncias psicoativas. Mas planejando a vida, por exemplo, se eu sei que eu gosto de tomar um drink, né, um vinho, por exemplo, eu gosto de tomar vinho. Então, assim, o sábio de uma pessoa, o correto, o prudente, né, para que ela não leve a vida imprudentemente e também, assim, não haja em relação a terceiros inocentes que eventualmente estão indo e voltando com seus carros, acreditando que existam pessoas que agem da mesma forma no trânsito e eventualmente são surpreendidas com um abarroamento, uma batida ou mesmo um acidente de proporções gravíssimas, porque o outro que não cuida da sua vida, que é negligente, imprudente, imperito, enfim, e não planeja nada, né, se dá o direito de assim agir. Mas veja, o caráter desse vídeo não é dar lição moral em ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Ao contrário, eu só estou aqui levantando uma discussão, parâmetros de discussão saudáveis no sentido da gente refletir, ou seja, planejar a vida antes de pegar, né, no volante, se você, né, bebeu ou se você ingeriu alguma substância psicoativa que altere o seu estado, né, natural, saudável para dirigir. E aí vamos ver aqui o que o Ministério da Saúde entende como substância psicoativa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, melhor dizendo, desculpem, o termo droga refere-se a qualquer entidade química ou mistura de entidades que altere a função biológica e possivelmente a estrutura do organismo. Isso de acordo com dados da OMS de 1981. As chamadas substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando seu funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, no comportamento e no estado de consciência. Então, gente, olha só, nesse sentido, tem mais coisas para ler, mas eu vou parar por aqui, só para ressaltar o seguinte, quando a gente fala em lei seca, e eventualmente você sofrer as penalidades da lei seca, de você, né, ficar com o direito de dirigir suspenso, e você ter que pagar quase R$3.000 de multa, no sentido de que não é só a ingestão de álcool, né, acima daquelas 10 gramas, né, previstas por litro de sangue. É também você, eventualmente, tomar um remédio, né, para uma depressão, para enfim, algum remédio psiquiátrico, alguma droga, de uma maneira amplamente considerada, que te altere teu estado. Você pode recorrer?
ela, junto ao Detran ou ao órgão, né, é competente? Sim, você até pode, mas você vai ter que provar através de laudos, receitas, etc. Principalmente o desconhecimento de que você não teria a sua capacidade reduzida. Então, gente, olha, é um assunto assim que demanda prova, demanda discussão, não é algo que seja consolidado como certo de você conseguir. Então, a grande, assim, eu acho que a grande dica, né, e a mais óbvia possível é, nessas circunstâncias, ou pegue uma carona, ou vá de Uber, né, tô ganhando um centavo aqui para falar sobre isso, ou táxi, enfim, 99, que seja, mas não dirija, porque as repercussões negativas são incrivelmente pesadas, e não só para você ou para mim, mas para quem está ao nosso redor, tá? E a gente tem que lembrar também que nós temos que fazer parte do contingente que a cada dia deve aumentar, que é os chamados motoristas que atuam com a direção defensiva, ou seja, sempre tentando colaborar no trânsito, né? Até porque o trânsito também é um lugar de convivência social harmônica, pelo menos deve ser, onde a educação, o respeito, né, a harmonia devem ser testados, né? E nesse sentido a gente tem que colaborar, porque assim, o nosso grau de civilidade também é muito testado no trânsito. Então assim, se tá com raiva, não dirija, se tem um compromisso para determinada hora, tente não se atrasar, para não levar sua raiva toda e sua ansiedade para o trânsito. Enfim, e principalmente, né, não beber. É o óbvio do óbvio que eu tô falando, né? Mas assim, agora com uma clareza maior de que há fatores que vão implicar em perdas, e muitas delas significativas. E cá entre nós, se forem só para as vidas daqueles que conscientemente assumem um risco, né, de tê-las, tudo bem. O pior é para quando acontece dessas perdas, né, atingirem terceiros inocentes que planejam suas vidas, tentam fazer o seu melhor e por causa de um imprudente, de um negligente, de um imperito ou mesmo de uma pessoa totalmente descompromissada com o planejamento de vida, isso vem acontecer. Então, gente, olha só, claro que eu, né, fui bem superficial na análise, mas acho que já deu para ter uma noção do que acontece, né, nas chamadas leis secas, e ainda bem que elas existem, ainda bem, porque senão haveria muito mais gente aí afetada gravemente, né, por essa imprudência que é beber ao volante, tá? Então é isso. Por favor, deem seu like, compartilhem. Se não são inscritos ainda no canal, por favor. Eu peço porque o nosso canal ele precisa crescer, ele ainda está muito lento, né, nesse passo a passo aí. E deem sugestões também de vídeo, se vocês quiserem, né? Ah, Cristina, fala sobre esse assunto, sobre aquele. Tem tanta coisa boa pra gente falar, tanta coisa boa que tem a ver com o nosso dia a dia na sociedade. Tá bom, gente? Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto como se vocês estivessem aqui do meu lado agora. Obrigada por tudo e que Deus nos abençoe a todos.